Um bilionário estava sozinho num café no Natal quando sua ex entrou com a filha dos dois, sem saber que ele estava ali. Antes de começarmos, deixe um comentário nos contando de qual cidade você está assistindo. E quando a história terminar, não se esqueça de avaliá-la de 0 a 10. E não deixe de seguir nosso canal para mais histórias como essa. Agora, acomode-se e aproveite cada detalhe. O vento de dezembro cortava o centro de São Paulo como uma faca, fazendo os pedestres apressarem o passo diante do brilho quente das janelas do Café Cantinho. Lá dentro, o cheiro familiar de canela e grãos de café recém-moídos envolvia os poucos clientes que haviam escolhido passar a véspera de Natal no santuário silencioso daquele pequeno estabelecimento. Rafael Andrade estava sentado na mesa do canto, a mesma que havia reivindicado todo o Natal nos últimos 2 anos, seus dedos longos envoltos numa caneca de cerâmica que havia esfriado 1 hora antes. Mas ele não fez nenhum movimento para chamar a garçonete e pedir mais café. O casaco de lã cinza chumbo sobre seus ombros largos era feito sob medida, provavelmente valendo mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Ainda assim, ele parecia estranhamente deslocado, como um homem brincando de se vestir na vida à cara de outra pessoa. Aos 32 anos, Rafael tinha o tipo de presença que comandava salas de reunião e fazia preços de ações flutuarem com uma única declaração. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, sua mandíbula afiada o suficiente para cortar vidro, e seus olhos azul-aço geralmente carregavam a confiança de alguém que havia construído um império do nada. Mas hoje, aqueles olhos guardavam algo diferente, algo vazio. Ele fitava a cadeira vazia à sua frente, lembrando-se de como Camila costumava roubar suas batatas fritas e rir das próprias piadas terríveis. De como ela enrolava o cabelo castanho avermelhado no dedo quando estava pensando, ou como seus olhos verdes se iluminavam quando ela falava sobre o sonho de ter sua própria consultoria algum dia. 2 anos, 3 meses e 16 dias desde que ele havia se afastado da única mulher que já amara. A fintech que na época estava sangrando dinheiro agora gerava bilhões em receita anual. A Andrade Digital tinha escritórios em 12 países, e o nome de Rafael aparecia regularmente nas listas da Forbes. Ele possuía coberturas, carros de luxo, e tinha mais zeros na conta bancária do que jamais imaginara em seus sonhos mais loucos. Ainda assim, toda véspera de Natal, ele se via naquele mesmo café, afogando-se em memórias do que havia perdido. O sino acima da porta tilintou suavemente, e Rafael não ergueu os olhos. Aprenderá a ignorar o mundo durante aquelas peregrinações anuais ao seu passado. Mas então ele ouviu uma risada que apertou seu peito de reconhecimento. Cuidado, querida. A porta é pesada. A cabeça de Rafael se ergueu num rompante, e o mundo pareceu se inclinar em seu eixo. Camila Ribeiro estava na entrada, manobrando gentilmente um carrinho de bebê pela porta. Ela parecia diferente. Seu cabelo castanho avermelhado estava mais curto agora, caindo em ondas suaves logo abaixo dos ombros, em vez da longa cascata que ele lembrava. Ela usava um sobretudo cor de creme que acentuava sua estrutura miúda. E havia algo em sua postura, uma confiança, uma segurança que não estava lá antes. Mas foram os olhos dela que o pararam completamente. Aqueles mesmos olhos verde-esmeralda que assombravam seus sonhos agora estavam totalmente focados na pequena passageira do carrinho. Uma menininha de cachos escuros e olhos azul-aço curiosos. Olhos que pareciam estranhamente familiares. A respiração de Rafael travou na garganta enquanto Camila desafivelava a criança e a erguia no colo. A menininha não devia ter mais de 1 ano. Vestia um vestidinho vermelho com meia calça branca e sapatilhas pretas que mal cobriam seus pezinhos. Ela apertava contra o peito um ursinho de pelúcia castanho já bem desgastado. Mama café, a menininha balbuciou, apontando para o balcão com os dedinhos gorduchos. Sim, bebê. Vamos pegar chocolate quente para você e café para a mamãe, Camila respondeu, sua voz mais suave do que Rafael lembrava, tingida da paciência que só a maternidade parecia trazer. Camila se aproximou do balcão, completamente alheia ao fato de que seu passado estava sentado a 5 metros dali, observando cada movimento seu com a intensidade de um homem que acabará de ver um fantasma. A garçonete, uma moça universitária com mechas roxas no cabelo, sorriu calorosamente para a dupla. O de sempre, Camila.
Chocolate quente com marshmallow extra para a princesinha, e eu vou querer um latte de baunilha grande. Tivemos uma manhã longa no pediatra. Enquanto Camila procurava a carteira na bolsa para pagar, a menininha se contorceu em seus braços e o ursinho escorregou de suas mãos. Caiu no chão com um baque suave, aterrissando bem no corredor entre o balcão e a mesa de Rafael. A criança imediatamente começou a choramingar, esticando o braço em direção à sua companheira caída. Ted. Mamãe. Ted. Já pego, meu amor. Camila disse, começando a se abaixar enquanto ainda equilibrava a filha. Mas Rafael já estava se movendo. Seu corpo agiu antes que sua mente pudesse acompanhar, e ele se viu atravessando o pequeno espaço em 3 passadas longas. Curvou-se e recuperou o ursinho castanho, endireitando-se lentamente ao se encontrar cara a cara com a mulher que nunca deixará de amar. Os olhos de Camila se arregalaram de choque, os lábios se entreabrindo num pequeno "oh" de surpresa. Por um momento, nenhum dos dois falou. O café pareceu se desvanecer ao redor deles, a música natalina suave e as conversas distantes se tornando nada mais que ruído branco. Rafael, ela sussurrou, a voz mal audível. Olá, Camila. A voz dele saiu mais rouca do que pretendia, espessa de emoções que ele passará anos tentando enterrar. A menininha em seus braços olhava entre os dois com a curiosidade inocente de uma criança que sentia atenção, mas não a compreendia. Ela estendeu a mão em direção a Rafael, atraída pelo ursinho em suas mãos. Ted, por favor, ela disse docemente, os olhos azul-aço encontrando os dele. O mundo de Rafael parou completamente. Aqueles olhos eram os olhos dele. A mesma cor azul-aço, o mesmo formato, até os mesmos cílios longos que sua mãe sempre dissera que ele herdara da avó. Seu olhar voou para o rosto de Camila, buscando respostas que não tinha certeza se estava pronto para ouvir. Ela o observava com uma mistura de medo, desafio, e algo que parecia quase alívio. Ele começou, mas não conseguiu terminar a pergunta que queimava em sua garganta. O queixo de Camila se ergueu ligeiramente, aquela teimosia familiar pela qual ele se apaixonara brilhando através do choque. O nome dela é Beatriz, ela disse baixinho. Ela tem 18 meses. A matemática era simples, devastadora, capaz de mudar uma vida. Rafael entregou o ursinho à menininha, a Beatriz, e observou enquanto ela o abraçava firmemente contra o peito. Ela sorriu para ele então, um sorriso radiante e inocente que estilhaçou algo profundo em seu peito. Obrigada, Camila disse, sua máscara profissional se encaixando no lugar mesmo enquanto suas mãos tremiam levemente. Devíamos ir. Mas quando ela se virou para a porta, Beatriz deixou cair o ursinho de novo. Desta vez, deliberadamente, os olhos fixos em Rafael como se soubesse, de alguma forma, que ele era importante, que aquele momento mudaria tudo. O que você teria feito se fosse Rafael naquele momento? Deixá-las ir embora de novo, ou lutar pela chance de conhecer a filha que você nunca soube que existia? O ursinho jazia entre eles como uma ponte. Nenhum dos dois estava pronto para atravessar. Rafael se ajoelhou lentamente, seu terno caro amassando contra o chão do café enquanto recuperava o brinquedo pela segunda vez. Quando se ergueu, Beatriz estudava seu rosto com a curiosidade intensa que só os bebês possuem, como se pudesse ver nele algo que os adultos não conseguiam. Ela tem os seus olhos, Camila sussurrou, as palavras escapando antes que pudesse impedi-las. A admissão pairou no ar entre eles, pesada de implicações. A mandíbula de Rafael se travou, os nós dos dedos brancos enquanto apertava o ursinho. Por que você não me contou? A voz dele estava mal controlada, cada palavra medida e precisa da forma que o tornará lendário nas salas de reunião pelo país afora. Camila mudou Beatriz para o outro quadril. O movimento protetor e instintivo. Contar o que exatamente? Você desapareceu, Rafael. Sem endereço para contato, sem telefone, sem presença nas redes sociais. Você virou um fantasma. Eu deixei um bilhete. Um bilhete? A risada dela foi cortante, quebradiça. 3 frases sobre como você não podia me dar a vida que eu merecia. Aquilo não foi comunicação. Foi covardia.
A garçonete de mechas roxas olhou para eles nervosamente, claramente sentindo a tensão irradiando do canto onde estavam. Alguns outros clientes começaram a encarar, embora nenhum parecesse reconhecer o bilionário cujo rosto estampava capas de revista pelo mundo. Beatriz balbuciou algo incompreensível e estendeu a mão novamente para o ursinho. Rafael olhou para a mãozinha estendida e sentiu algo se rachar dentro do peito. Sem pensar, entregou-lhe o brinquedo, e os dedos dele se roçaram por um instante. Papa, Beatriz disse de repente, apontando para Rafael com a inocência casual de uma criança que não tinha ideia do caos que estava criando. O rosto de Camila ficou pálido. Ela chama todo homem assim, ela disse rapidamente, rápido demais. É só uma fase. Mas Rafael havia percebido o leve tremor na voz dela, o modo como seu aperto em Beatriz havia se apertado protetoramente. Passará anos aprendendo a ler as expressões das pessoas em negociações que valiam bilhões de dólares, e Camila nunca fora boa em esconder emoções dele. Que idade você disse que ela tem? Ele perguntou baixinho. 18 meses. E quando é o aniversário dela? Os olhos verdes de Camila brilharam com algo entre raiva e pânico. 12 de junho. Rafael fez a conta instantaneamente. Junho significava concepção em setembro ou outubro. Eles ainda estavam juntos naquela época. Só terminaram em 15 de janeiro. A linha do tempo se encaixava perfeitamente, e ambos sabiam disso. Camila, a voz dele estava mais suave agora, quase suplicante. Por favor, eu preciso saber. Por um momento, ela pareceu exatamente a jovem por quem ele se apaixonara 3 anos atrás, vulnerável, conflituosa, e desesperadamente tentando ser mais corajosa do que se sentia. Mas então seus ombros se endireitaram, e ele viu o aço que havia sido forjado em sua ausência. Você precisa saber, ela repetiu, a voz ganhando força. Onde estava essa necessidade quando eu vomitava toda manhã por 4 meses? Onde estava ela quando eu trabalhava turnos duplos para pagar as vitaminas pré-natais porque meu plano de saúde era uma porcaria? Quando eu ficava acordada às 3 da manhã imaginando como ia criar um bebê sozinha? Cada palavra o atingia como um golpe físico. Rafael havia imaginado muitos cenários ao longo dos anos. Camila seguindo em frente, encontrando outra pessoa, construindo a vida que ele achava que não conseguia lidar. Mas nunca imaginara isso. Nunca imaginara que ela precisará dele enquanto ele estava ocupado se tornando o homem que achava que ela merecia. Eu não sabia, ele disse, impotente. Se você soubesse, teria feito o quê? Voltado correndo por obrigação, construído uma família por culpa em vez de amor? Camila balançou a cabeça, o cabelo castanho avermelhado captando a luz quente das lâmpadas Edison do café. Eu não podia fazer isso comigo mesma, nem com ela. Beatriz havia ficado inquieta nos braços da mãe e agora esticava a mão em direção à guirlanda natalina colorida que decorava as janelas do café. Balbuciava alegremente, alheia ao drama adulto que se desenrolava ao redor. Você ainda não respondeu minha pergunta, Rafael disse, a voz rouca de emoção. Camila o encarou por um longo momento, e ele viu o instante exato em que ela tomou sua decisão. Seu queixo se ergueu, e quando falou, sua voz estava clara e firme. Sim. Ela é sua. As palavras o atingiram como um raio. Rafael teve de se segurar nas costas de uma cadeira próxima para se equilibrar enquanto o peso total da confissão dela se assentava sobre ele. Ele tinha uma filha. Uma filha linda e perfeita que vivia e respirava e crescia havia mais de 1 ano sem que ele soubesse que existia. Meu Deus, ele arfou. Camila, eu não. Ela ergueu a mão livre para pará-lo. Não diga que sente muito. Não diga que teria feito as coisas de forma diferente. O passado é passado e eu fiz as pazes com isso. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, Camila deixava Rafael ver as rachaduras em sua armadura. O modo como sua mão tremia levemente enquanto ajustava a posição de Beatriz, as olheiras que falavam de noite sem dormir e preocupação sem fim. A aliança de casamento notavelmente ausente de seu dedo, dizendo-lhe que ela havia enfrentado tudo sozinha. Fez mesmo? Ele perguntou baixinho. As pazes com isso?
Por apenas um momento, a máscara dela escorregou completamente, e ele viu a exaustão por baixo, o peso da maternidade solo, de carregar o fardo da ausência dele por mais de um ano. Mas então ela se endireitou de novo, e a mulher profissional e competente estava de volta. Eu tive que fazer, ela disse simplesmente. Beatriz deixou cair o ursinho de novo, e desta vez ele rolou para debaixo de uma mesa próxima. Sem hesitar, tanto Rafael quanto Camila se moveram para recuperá-lo, as cabeças quase se chocando enquanto alcançavam o brinquedo simultaneamente. Eles congelaram, rostos a centímetros um do outro, e por um momento os anos se dissolveram. Ele pôde sentir o perfume dela, algo leve e floral que não reconhecia, e ver as sardas fracas em seu nariz que só apareciam quando ela passava tempo ao sol. Os lábios dela estavam levemente entreabertos, e ele se lembrou exatamente do gosto deles, de como ela costumava suspirar seu nome quando ele a beijava. Camila, ele sussurrou. Ela recuou como se ele a tivesse queimado, arrancando o ursinho de suas mãos. Temos que ir, ela disse, a voz instável. Beatriz precisa dormir e se eu tenho coisas para fazer. Mas quando ela se virou para a porta com a filha, a voz de Rafael a deteve. Eu quero ser pai dela. As palavras pairaram no ar entre eles. Simples e devastadoras em sua honestidade. Camila não se virou, mas ele viu seus ombros se retesarem sob o casaco cor de creme. Você não tem esse direito, ela disse baixinho. Você abriu mão desse direito quando foi embora. Então deixe-me reconquistá-lo. Desta vez ela se virou, e o olhar em seus olhos era uma mistura de anseio e medo que fez o peito dele doer. Algumas coisas não podem ser reconquistadas, Rafael. Algumas coisas, uma vez quebradas, continuam quebradas. Ela já estava quase na porta quando Beatriz olhou para trás por cima do ombro da mãe e acenou para ele com a mãozinha. Seu rosto se iluminou com o sorriso sem malícia de uma criança que enxergava apenas possibilidades onde os adultos viam complicações. E enquanto a porta se fechava atrás delas, levando sua filha embora dele pela segunda vez em sua vida, Rafael percebeu que moveria céus e terra para provar que Camila estava errada. 3 dias depois do Natal, Camila estava sentada em seu escritório apertado em casa, encarando a pilha de faturas que precisavam de sua atenção. O pequeno apartamento que alugava em Vila Madalena estava a anos-luz da casa espaçosa que um dia dividira com Rafael. Mas era dela e de Beatriz, e isso significava tudo. A luz da tarde filtrava-se pelas cortinas translúcidas, lançando sombras suaves pela escrivaninha de segunda mão que comprará de um estudante universitário pelo OLX. Beatriz cochilava no berço, finalmente exausta depois de uma manhã de caos infantil que incluíra pintar a dedo os armários da cozinha em um chá improvisado com seus bichinhos de pelúcia. Camila deveria estar focada na proposta do Projeto Henderson, que vencia às 17 horas, mas sua mente ficava voltando aos olhos azul-aço, e ao modo como a voz de Rafael havia falhado ao dizer que queria ser pai de Beatriz. O celular vibrou contra a escrivaninha, sobressaltando-a de seus pensamentos. O número era desconhecido, mas algo em seu peito lhe disse exatamente quem era. Alô? Camila. É o Rafael. Ela fechou os olhos, apertando o telefone com mais força. Como você conseguiu esse número? Eu tenho recursos. A voz dele estava cautelosa, medida. Eu preciso te ver. Para conversar. Nós conversamos no café. Foi o suficiente. Não, não foi. Havia algo cru no tom dele que fez o estômago dela revirar apesar de si mesma. Por favor, me dê 1 hora. É tudo que estou pedindo. Camila se levantou e foi até a janela, olhando para a rua tranquila abaixo. Uma mulher empurrava um carrinho de bebê passando pelas árvores nuas e a visão fez seu peito se apertar. Rafael, isso não é. Eu sei sobre as sessões de terapia. O sangue dela virou gelo. O quê? Doutora Patrícia Souza, quartas-feiras às 15 horas. Você tem consultado com ela para ansiedade e insônia desde que Beatriz nasceu. Como você poderia saber disso? Porque eu tenho tentado entender o que você passou, o que eu te fiz passar quando fui embora. A admissão dele era quieta, quase envergonhada. Eu contratei alguém para. Você mandou me investigar.
As palavras explodiram dela, a fúria substituindo o choque. Você é insano? Camila, por favor, só me escute. Não. Ela estava andando de um lado para o outro agora, a mão livre cerrada em punho. Você desapareceu por mais de 2 anos e agora acha que pode simplesmente voltar dançando para minha vida e violar minha privacidade. A privacidade da minha filha. Ela é minha filha também. A declaração simples a atingiu como um tapa. Camila afundou-se no pequeno sofá, subitamente exausta pelo peso de um segredo que carregara sozinha por tanto tempo. Isso não te dá o direito de nos espionar, ela disse. Mas parte do fogo havia saído de sua voz. Você tem razão. Não dá. Eu estava desesperado para saber se você estava bem. Se ela estava bem. O investigador só olhou registros públicos e... Pare. Camila pressionou a mão livre contra a testa, sentindo a tensão familiar que geralmente precedia seus ataques de ansiedade. Só pare de falar por 1 minuto. O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo som distante do trânsito e a respiração suave de Beatriz através da babá eletrônica. Eu sei que lidei com isso errado, Rafael disse finalmente. Tudo nisso está errado desde o momento em que me afastei de você. Mas Camila, eu não posso desaprender que tenho uma filha. Não posso fingir que os últimos 15 meses da vida dela não importam para mim. Apesar de si mesma, Camila sentiu lágrimas se formarem nos cantos dos olhos. Você não sabe nada sobre os últimos 15 meses. Então me conte. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que ela nunca ouvirá, nem mesmo em seus momentos mais íntimos, que fez suas defesas racharem levemente. Contar o quê? Sobre as noites em que ela teve cólica e eu andei de um lado para o outro até o amanhecer imaginando se estava completamente falhando com ela? Sobre a vez em que ela pegou pneumonia aos 8 meses e eu passei 3 dias no hospital pensando que podia perdê-la? A voz dela quebrou nas últimas palavras. Sobre como eu tive que explicar aos meus pais que não, o pai não viria à festa de 1º aniversário dela porque nem sabia que ela existia. Cada revelação era uma facada no coração dele, e Rafael fechou os olhos, apoiando-se nas janelas do piso ao teto de sua cobertura no centro da cidade. Bem abaixo, a cidade cintilava na luz da tarde de inverno, mas ele mal a via. Deus, Camila, sinto muito. Sentir muito não me devolve aqueles meses de sono que perdi. Sentir muito não apaga os ataques de pânico que eu tinha toda vez que pensava em criá-la sozinha. A respiração dela estava mais rápida agora, o aperto familiar se formando no peito. Você está tendo um agora? Um ataque de pânico? A pergunta dele foi tão gentil, tão perspicaz que interrompeu a espiral de pensamentos dela. Ele sempre soubera ler os sinais dela, mesmo quando ela tentava escondê-los. Estou bem, ela mentiu, pressionando a mão contra o peito onde o coração disparava. 4 respirações profundas, ele disse baixinho. Inspira contando até 4, segura por 4, solta por 4. Lembra? Você fazia isso quando ficava sobrecarregada no trabalho. Apesar de si mesma, Camila se viu seguindo as instruções dele. Sua respiração gradualmente se acalmando a um ritmo mais normal. O fato de ele se lembrar de um detalhe tão pequeno sobre ela fez algo doer profundamente em seu peito. Eu quero ajudar, ele disse quando a respiração dela se estabilizou. Não porque me sinto culpado, embora eu me sinta, mas porque eu já a amo, mesmo tendo-a conhecido só uma vez, e porque eu nunca deixei de te amar. A confissão pairou entre eles, devastadora em sua honestidade. Amor não é suficiente, ela sussurrou. Não foi suficiente 3 anos atrás, e não é suficiente agora. E se eu pudesse provar que mudei, que o homem que foi embora não é o homem que sou agora? Como? Deixe-me mostrar. Me dê uma chance de ser o pai que ela merece e o homem que você precisava que eu fosse antes. Camila fechou os olhos, dividida entre a parte dela que ainda o amava desesperadamente e a parte que aprenderá a se proteger e proteger a filha da dor do abandono. Um café, ela disse finalmente. Amanhã, às 14 horas, no café onde você nos encontrou. Beatriz vem comigo, e se em algum momento eu quiser ir embora, você não nos segue. Você não liga.
Você não manda nos investigar de novo. Entendeu? Sim. E Rafael, se você machucá-la, se deixar que ela se apegue a você e depois desaparecer de novo, eu vou fazer você se arrepender pelo resto da vida. O aço na voz dela o lembrou exatamente porque havia se apaixonado por ela em primeiro lugar. Camila Ribeiro sempre fora feroz quando se tratava de proteger as pessoas que amava, e aparentemente a maternidade só havia afiado esse instinto. Eu não vou machucá-la, ele prometeu. Eu não vou machucar nenhuma das duas. Não de novo. Depois que ela desligou, Camila sentou-se em seu apartamento silencioso e se perguntou se estava cometendo o maior erro de sua vida. Através da babá eletrônica, ela podia ouvir Beatriz se mexendo do cochilo, fazendo os sonzinhos suaves de okô que significavam que acordaria feliz e pronta para brincar. Enquanto caminhava até o quarto para buscar a filha, Camila não conseguia sacudir a sensação de que tudo estava prestes a mudar de novo. E dessa vez, ela não tinha certeza se era forte o suficiente para sobreviver se as coisas dessem errado. Rafael chegou ao café cantinho 20 minutos adiantado, reivindicando a mesma mesa de canto onde se sentara na véspera de Natal. Suas mãos estavam firmes enquanto ajustava o suéter cinza chumbo, cashmere mas não ostentoso, e checava o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Havia trocado de roupa 2 vezes naquela manhã, decidindo-se por jeans escuro e o suéter porque queria parecer acessível, não intimidador. Às 14 horas em ponto, o sino da porta tilintou, e Camila entrou com Beatriz presa ao peito num carregador de bebê. Ela usava jeans escuro, botas de tornozelo, e um suéter verde floresta que realçava seus olhos. Seu cabelo castanho avermelhado estava preso num coque bagunçado, e ela parecia a cada centímetro a mulher competente e bonita por quem ele se apaixonara, mas com um traço de cansaço que não estava lá antes. Os cachos escuros de Beatriz espiavam por baixo de um gorrinho de tricô. E quando avistou Rafael do outro lado do café, ela imediatamente começou a balbuciar e apontar em sua direção. Papa, papa, ela guinchou, os bracinhos gorduchos esticados em sua direção. O rosto de Camila corou. Ela tem feito isso a manhã toda, ela disse rapidamente, aproximando-se da mesa. Acho que ela se lembra de você. Rafael se levantou enquanto elas se aproximavam, o coração martelando contra as costelas. Posso? Ele gesticulou em direção às alças do carregador. Camila hesitou por um momento, depois assentiu. Ela está manhosa hoje. Aviso justo. Mas assim que Rafael cuidadosamente ergueu Beatriz do carregador, ela se aconchegou nele com um suspiro contente que fez seu peito doer de emoção. Ela estava quente, sólida e real, e cheirava a shampoo de bebê e algo indefinivelmente doce. Olá, linda, ele murmurou, e Beatriz respondeu agarrando um punhado de seu suéter e sorrindo para ele com 4 dentinhos brancos. Camila deslizou para o banco à frente dele, observando com uma expressão presa entre o espanto e o terror. Ela normalmente não se solta assim com estranhos. Talvez ela saiba, Rafael disse baixinho, ajustando Beatriz no colo para que pudesse ver os dois. Talvez de alguma forma ela saiba que eu sou o pai dela. A palavra ó pai pairou no ar entre eles, estranha e preciosa. Camila olhou para as próprias mãos, que estavam cerradas com força sobre a mesa. Eu pedi para você, Rafael disse, apontando para o latte de baunilha que esfriava ao lado dela. Eu me lembrei. Você lembra como eu gosto do meu café, mas não conseguiu se lembrar de me deixar um jeito de te contatar quando decidiu desaparecer. As palavras saíram mais afiadas do que ela pretendia. A mandíbula de Rafael se travou. Eu me lembro de tudo sobre você, Camila. De toda a manhã em que você cantarolava enquanto fazia o café da manhã. Do jeito que você sempre roubava a parte de esportes do jornal, mesmo nunca lendo. De como você chorava em todo filme romântico, até os terríveis. Ele fez uma pausa, balançando Beatriz suavemente quando ela começou a se agitar. Eu me lembro de tudo isso porque esquecer teria me matado. Mas ir embora não matou. Ir embora quase me matou. A voz dele estava baixa, crua. Mas eu achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que você merecia melhor do que um homem cujo negócio estava falindo, que nem podia te levar para jantar fora sem checar o saldo bancário antes. A risada de Camila foi amarga.
Você achou que eu me importava com jantar, com dinheiro? Rafael, eu estava pronta para me mudar para um apartamento de um cômodo com você. Estava pronta para comer miojo por um ano se significasse que estávamos juntos. Eu sei disso agora. Ele olhou para Beatriz, que havia agarrado seu dedo e o estudava com concentração intensa. Mas eu me sentia como se estivesse me afogando, e estava aterrorizado de que fosse te puxar comigo para o fundo. Então você simplesmente me deixou me afogar sozinha. A acusação atingiu o alvo, e Rafael fechou os olhos brevemente. Quando os abriu, estavam brilhantes de lágrimas não derramadas. Me conta sobre a gravidez, ele disse baixinho. Por favor, eu preciso saber. Camila ficou quieta por um longo momento, tomando um gole do latte e observando Beatriz brincar com os botões do suéter de Rafael. Quando finalmente falou, sua voz estava cuidadosamente controlada. Eu descobri em novembro, 2 meses antes de você ir embora. Fiz 3 testes porque não conseguia acreditar. Ela sorriu tristemente. Eu estava aterrorizada e animada e com o coração partido, tudo ao mesmo tempo. Eu queria muito te contar, mas você estava tão estressado com o negócio, e eu tinha medo de que piorasse tudo. O enjoo matinal era brutal. Perdi 7 quilos no primeiro trimestre porque não conseguia manter nada no estômago. Meu chefe ameaçou me demitir 2 vezes porque eu faltava muito ao trabalho. Ela fez uma pausa, a voz ficando mais suave. Eu costumava conversar com ela, com você, na minha barriga. Contava sobre o papai dela, sobre como ele era inteligente e engraçado e teimoso, o quanto eu sentia falta dele. Rafael teve de limpar a garganta antes de conseguir falar. O que mais? Na noite em que ela nasceu, houve complicações. Minha pressão disparou. E por um tempo, os médicos não tinham certeza se nós duas ficaríamos bem. A voz de Camila rachou levemente. Tudo que eu conseguia pensar era em como você deveria estar ali. Como você deveria ser quem segurava a minha mão e me dizia que tudo ficaria bem. Deus, Camila, eu sinto muito. Ela nasceu 3 semanas adiantada, com pouco mais de 2 quilos. Passou a primeira semana na UTI neonatal. Camila estendeu a mão pela mesa para acariciar a bochecha de Beatriz, e a filha imediatamente agarrou seu dedo. Eu dormia naquelas cadeiras de plástico horríveis, com medo de deixá-la sozinha. Medo de que algo acontecesse e ela pensasse que eu também a tinha abandonado. As palavras eram uma facada no coração dele, e Rafael teve de piscar para conter as lágrimas. Eu teria estado lá se soubesse. Mas você não sabia porque garantiu que eu não pudesse te contar. A voz de Camila estava firme, mas os olhos brilhavam de emoção. Você entende o que isso fez comigo? O que ainda está fazendo? Antes que Rafael pudesse responder, Beatriz começou a se agitar, arqueando as costas e estendendo os braços para a mãe. Camila a puxou para perto e Beatriz imediatamente se acalmou, escondendo o rosto no pescoço da mãe. Ela está com fome, Camila explicou, checando o relógio. Preciso amamentá-la. Claro. Rafael começou a se levantar. Vou dar privacidade. Você não precisa ir. As palavras surpreenderam ambos. Camila parecia tão chocada quanto Rafael se sentia. Quer dizer, se você quiser ficar. Ela deveria se acostumar a ter você por perto. Se você está falando sério sobre isso. Rafael sentou-se de volta lentamente. Eu nunca fui mais sério sobre nada na minha vida. Enquanto Camila discretamente começava a amamentar Beatriz, Rafael se viu memorizando a cena. O jeito que a mãozinha de sua filha descansava contra o suéter da mãe. A expressão pacífica em ambos os rostos. A luz da tarde entrando pela janela e transformando o cabelo de Camila em cobre queimado. Eu pensei nesse momento 1000 vezes, ele disse baixinho. Conhecê-la, ver você com ela, mas nunca imaginei que doeria tanto. Doer. Saber o que perdi, o que nunca posso recuperar. Ele encontrou os olhos dela pela mesa. O primeiro sorriso dela, a primeira palavra, a primeira vez que dormiu a noite toda. A primeira palavra dela foi "oh mama", Camila disse suavemente. Mas a segunda foi "um papa".
Ela costumava dizer isso para todo mundo. O carteiro, a caixa do supermercado, homens na rua. Ela fez uma pausa. Acho que ela estava procurando por você. A confissão abriu algo dentro do peito de Rafael, e ele teve de segurar a borda da mesa para se equilibrar. Eu quero consertar isso, ele sussurrou. Eu quero ser o pai que ela está procurando e o homem que você precisava que eu fosse 3 anos atrás. Só me diz como. Camila olhou para Beatriz, que havia adormecido em seus braços, e depois de volta para Rafael, pela primeira vez desde a véspera de Natal. Sua expressão estava suave, vulnerável. Eu não sei se você consegue, ela admitiu. Não sei se sei como confiar em você de novo, mas talvez se ela fez uma pausa, como se as palavras fossem perigosas demais para dizer em voz alta. Talvez a gente possa tentar descobrir isso juntos. Não era perdão. Ainda não. Mas era esperança. E para Rafael, era tudo. 2 semanas depois, Rafael se viu parado do lado de fora do prédio de Camila com uma sacola de compras e um frio nervoso no estômago que o lembrava de seu primeiro encontro anos atrás. A chuva de janeiro havia virado granizo, cobrindo as calçadas com uma camada traiçoeira de gelo. Mas ele mal notava o frio. Desde o café, eles haviam estabelecido uma rotina tentativa. Ele visitava 2 vezes por semana, por 1 hora, sempre a convite de Camila, sempre nos termos dela. Eram cuidadosos um com o outro, educados e distantes, como estranhos aprendendo a navegar um espaço compartilhado. Mas Beatriz não tinha tais reservas quanto ao pai. Camila atendeu a porta de calça de moletom e um moletom largo da USP, o cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado. Ela parecia exausta, e havia olheiras que não estavam ali na semana anterior. Você parece cansada, Rafael disse, entrando e sacudindo o granizo do casaco. A Beatriz está com um resfriado. Ela ficou acordada quase a noite toda. Camila fechou a porta atrás dele, depois fez uma pausa. Na verdade, ela tem perguntado por você. Perguntado por mim? Ela fica dizendo o papa e apontando para a porta. Acho que ela descobriu que é você quem vem visitar. Havia algo nostálgico na voz dela. Ela tem carregado aquele ursinho para todo lado desde a véspera de Natal. Como se convocada pela conversa, Beatriz apareceu na porta da sala, agarrando o ursinho castanho e vestindo um pijama de macacão coberto de elefantinhos. O nariz estava vermelho por causa do resfriado, mas o rosto se iluminou quando viu Rafael. Papa, ela guinchou, cambaleando em sua direção com os braços abertos. Rafael deixou a sacola de compras cair e a pegou no colo, o coração dando aquele salto familiar que dava toda vez que ela o chamava assim. Oi, princesa, como você está se sentindo? Beatriz balbuciou algo incompreensível e pressionou o narizinho entupido contra o pescoço dele, contente em ser segurada. Por cima da cabeça dela, Rafael encontrou os olhos de Camila. Eu trouxe sopa, ele disse, apontando para a sacola abandonada. E aquelas bolachas que ela gosta. Pensei que talvez pudesse cozinhar para vocês duas. As sobrancelhas de Camila se ergueram. Você cozinha agora? Eu aprendi. Ele mudou Beatriz para o quadril, maravilhando-se com quão natural o movimento havia se tornado. Acontece que quando você mora sozinho por 2 anos, ou aprende a cozinhar ou vive de comida pronta para sempre. E qual você escolheu? Os dois, ele admitiu, com um pequeno sorriso. Mas fiquei bem bom em sopa. Algo na expressão de Camila se suavizou. Tudo bem, mas eu não vou trocar fralda nenhuma. Isso é seu batismo de fogo. A hora seguinte passou numa bolha doméstica que parecia estranha e dolorosamente familiar ao mesmo tempo. Rafael cozinhava enquanto Camila dobrava a roupa, e Beatriz se entretinha brincando com colheres de pau e potes vazios no chão da cozinha. Era comum e perfeito, e tudo aquilo que Rafael não sabia que havia desejado até ser tarde demais. Ela está se apegando a você, Camila disse baixinho enquanto observavam Beatriz da mesa da cozinha. A filha estava absorta tentando encaixar blocos num brinquedo de encaixe de formas, a língua para fora em concentração. Isso é ruim? Camila ficou quieta por um momento, mexendo a sopa sem realmente comer. Não sei.
O que acontece quando a novidade passar? Quando você perceber que ser pai não é só visitas divertidas e ir ao mercado. Quando ela estiver gritando às 3 da manhã porque está nascendo o dente. Ou quando fizer birra no meio do shopping porque você não vai comprar um brinquedo. Aí eu lido com isso, Rafael disse simplesmente. Assim como você faz. Mas você não precisa. Essa é a diferença. Você pode ir embora amanhã e legalmente eu não poderia te impedir. Você poderia decidir que isso é difícil demais, ou complicado demais, ou não é o que você queria, e Beatriz e eu simplesmente teríamos que aceitar. O medo na voz dela era cru, desguarnecido, e o atingiu como um golpe físico. Camila, eu não posso fazer isso de novo. A voz dela quebrou. Eu não posso deixar ela te amar e depois te perder, e eu não posso se ela parou, apertando os lábios. Você não pode o quê? Eu não posso me apaixonar por você de novo só para você desaparecer quando as coisas ficarem complicadas. A admissão pairou entre eles, honesta e devastadora. Rafael estendeu a mão pela mesa e cobriu a dela com a sua. E, pela primeira vez, ela não se afastou. Eu não vou a lugar nenhum, ele disse com firmeza. Não dessa vez. Nunca. Você não pode prometer isso. Sim, eu posso. A voz dele estava firme. Com certeza, porque eu sei o que é viver sem vocês duas agora. Eu sei o que perdi quando fui embora, e nunca mais vou cometer esse erro. Camila olhou para as mãos entrelaçadas deles, e ele pôde ver a guerra se travando em seu rosto. Esperança batalhando com medo. Amor lutando contra a autopreservação. Eu quero acreditar em você, ela sussurrou. Então me deixe provar. Antes que ela pudesse responder, Beatriz começou a se agitar, os blocos esquecidos enquanto o resfriado a deixava infeliz. Camila começou a se levantar, mas Rafael já estava se movendo. Eu pego ela, ele disse, erguendo Beatriz nos braços. Vem aqui, bebê. Você não está se sentindo bem, né? Beatriz se aconchegou contra o peito dele, e Rafael começou a andar pela pequena sala, fazendo círculos suaves nas costas dela. Sem pensar, começou a cantarolar uma canção de ninar que sua própria mãe cantava, e gradualmente o choramingo de Beatriz diminuiu. Camila observava da porta, o coração fazendo coisas perigosas no peito. Havia algo em ver Rafael confortar a filha deles, que derrubava muros que ela passará meses construindo. Ela nunca se acalma tão rápido comigo quando está doente, ela disse baixinho. Talvez ela só precisasse do pai dela, Rafael respondeu, sem tirar os olhos do rosto tranquilo de Beatriz. A palavra ó pai ainda parecia nova e preciosa em sua língua, mas estava ficando mais fácil de dizer, mais natural, como um papel para o qual havia nascido, mas demorará demais para experimentar. Rafael. A voz de Camila estava quase num sussurro. Eu preciso que você entenda uma coisa. Se a gente for fazer isso, se a gente tentar construir algo juntos, não pode haver segredos entre nós. Sem mais investigações. Sem mais sumiços. Sem mais decisões sobre nossa família sem conversar comigo primeiro. Nossa família, ele repetiu, testando as palavras. Eu gosto de como isso soa. Estou falando sério. Eu também. Ele se virou para encará-la completamente, Beatriz ainda cochilando em seus braços. Honestidade completa. Transparência completa. O que você precisar para se sentir segura. Camila assentiu lentamente, e Rafael pôde vê-la tomando uma decisão que a aterrorizava e a animava em igual medida. Tem uma coisa que eu preciso te contar, ela disse. Sobre por que eu realmente estava naquele café na véspera de Natal. O estômago de Rafael despencou. O que você quer dizer? Eu tenho ido lá todo Natal desde que Beatriz nasceu. Não por causa do chocolate quente, nem porque é conveniente. Ela respirou fundo. Eu tenho ido lá porque tinha esperança de que algum dia, de alguma forma, você pudesse voltar. Que talvez você se lembrasse do quanto nós dois amávamos aquele lugar e nos encontrasse lá. A confissão estilhaçou algo dentro do peito dele.
Todo esse tempo, ele achava que era o único preso no passado, o único aprisionado no mesmo ciclo de esperança e coração partido. Camila, ele arfou. Eu nunca deixei de te amar também, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mesmo quando eu te odiava, mesmo quando eu estava tão brava que mal conseguia enxergar direito. Eu nunca deixei de esperar que você voltasse para casa. Rafael fechou a distância entre eles com cuidado, atento à criança adormecida em seus braços. Quando estava perto o suficiente, esticou a mão e limpou uma lágrima do rosto dela com o polegar. Eu estou em casa, ele disse suavemente. Isso é o lar. Você e a Beatriz. Vocês são tudo que eu nunca soube que precisava e tudo que eu tinha medo demais de lutar por antes. Camila se apoiou no toque dele. E por um momento, ficaram assim. Uma família, frágil e nova e cheia de possibilidade. Mas assim que Rafael pensou que talvez finalmente estivessem encontrando o caminho de volta um para o outro, seu celular tocou, quebrando o momento. Ele olhou para a tela e xingou baixinho. Eu tenho que atender. É meu advogado. Ele checou o horário. Marcos só liga tão tarde quando é urgente. Camila não conseguia ouvir o outro lado da conversa, mas observou o rosto de Rafael ficar branco, depois duro como granito. Quando? Ele perguntou bruscamente. Quanto eles sabem? Uma longa pausa. Então resolve. Faz o que for preciso, mas resolve. Quando ele desligou, a tranquilidade doméstica da noite pareceu subitamente frágil, como uma bolha de sabão prestes a estourar. O que houve? Camila perguntou, embora não tivesse certeza se queria saber. Rafael passou a mão pelo cabelo, o gesto dolorosamente familiar. Alguém vazou informações sobre você e a Beatriz para a imprensa. Aparentemente, há fotógrafos do lado de fora do seu prédio agora mesmo. O sangue de Camila virou gelo enquanto processava as palavras de Rafael. Fotógrafos aqui. Como eles? Eu não sei. Rafael já estava se movendo em direção à janela, tomando cuidado para ficar fora de vista enquanto espiava pelas persianas. Lá estava, ele podia ver o brilho revelador de lentes de câmera do outro lado da rua. Mas nós precisamos tirar você e a Beatriz daqui agora. Tirar daqui. A voz de Camila subiu de pânico, fazendo Beatriz se mexer em seus braços. Isso é minha casa, Rafael. Eu não vou fugir porque alguns abutres querem fotos. Camila, você não entende como isso é. Uma vez que eles têm seu endereço, sua vida não é mais sua. Eles vão acampar do lado de fora do seu prédio, te seguir para o trabalho, tirar fotos da Beatriz no parquinho. A voz dele estava sombria de experiência. Eu não vou deixar isso acontecer com ela. Você não vai deixar. O aço estava de volta na voz de Camila. Você não tem esse direito de decidir isso por nós. Antes que Rafael pudesse responder, seu celular tocou de novo. O identificador mostrava um número que ele reconhecia. Rebeca Lima, sua assessora de imprensa e especialista em gestão de crise. Rebeca, por favor, me diga que você tem boas notícias. Queria poder, Rafael. Alguém vendeu fotos da véspera de Natal para celebridades hoje. A matéria estoura online em 2 horas. Edição impressa amanhã de manhã. A manchete é o bebê secreto do bilionário, da família escondida de Rafael Andrade revelada. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso de suas decisões passadas o esmagando. Quão ruim está? Eles têm fotos de vocês três no café e de alguma forma conseguiram o nome completo e o endereço da Camila. Estão chamando ela de sua mulher misteriosa e especulando sobre um escândalo de filho do amor. Vai piorar rápido. Camila havia se aproximado durante a ligação, e seu rosto ficará pálido ao captar fragmentos do que Rebeca dizia. O que a gente faz? Controle de danos, Rafael disse. Eu posso arranjar segurança para Camila e o bebê. Colocá-las em algum lugar seguro até isso passar. Precisamos controlar a narrativa antes que ela nos controle. Faz isso, Rafael não hesitou. Custe o que custar. Na verdade, a voz de Rebeca assumiu um tom diferente, pode ter outra opção.
Se você estivesse disposto a dar uma entrevista exclusiva, algo para humanizar a história, mostrar que isso não é um escândalo, mas uma história de amor, a gente poderia dar um giro positivo nisso. Absolutamente não. A resposta de Rafael foi imediata e feroz. Eu não vou colocar elas nesse circo. Ele encerrou a chamada e se virou para encontrar Camila o encarando com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Segurança? Ela perguntou baixinho. Você quer designar segurança para nós como se fossemos algum tipo de patrimônio que precisa de proteção? Não é isso que eu quis dizer. Não é? A voz dela estava mortalmente calma. Isso é exatamente o que eu temia, Rafael. Esse é o seu mundo. Câmeras e assessores de imprensa e gestão de crise. E agora, por sua causa, é o mundo da Beatriz também. Beatriz começou a se agitar, sentindo a tensão da mãe. Camila a balançou suavemente, mas os olhos nunca deixaram o rosto de Rafael. Eu nunca quis isso para ela, Camila continuou. Eu queria que ela tivesse uma infância normal, que pudesse brincar no parque sem se preocupar com fotógrafos escondidos nos arbustos. E ela ainda pode ter isso. A gente só precisa ser esperto sobre. Esperto. A risada de Camila foi amarga. Esperto teria sido você pensar nessas consequências antes de decidir forçar sua volta às nossas vidas. A acusação atingiu o alvo, e Rafael sentiu algo rachar dentro do peito. Você está dizendo que se arrepende de ter me deixado voltar? Camila ficou quieta por um longo momento, e aquele silêncio foi mais devastador do que qualquer palavra poderia ser. Eu não sei, ela finalmente admitiu. Eu não sei mais do que me arrependo. Antes que Rafael pudesse responder, houve uma batida forte na porta. Ambos congelaram. Senhora Ribeiro, aqui é a Fernanda Costa, das Celebridades Hoje. Eu esperava que pudéssemos conversar sobre seu relacionamento com Rafael Andrade. O rosto de Camila ficou branco. A repórter estava bem do lado de fora da porta, provavelmente tendo passado despercebida pela segurança do prédio. Rafael se moveu imediatamente, posicionando-se entre Camila e a porta. Não atende, ele disse baixinho. Não diz nada. Eu adoraria ouvir o seu lado da história, a repórter continuou através da porta. Especialmente sobre a sua linda filha. Tenho certeza de que nossos leitores ficariam fascinados em saber mais sobre a vida familiar do Sr. Andrade. A menção de Beatriz, algo primitivo e protetor, se acendeu nos olhos de Rafael. Ele pegou o celular e discou para a segurança, falando em tons afiados e cortados. Aqui é Rafael Andrade. Preciso de uma equipe na Rua Augusta, número tal, apartamento 3B. Imediatamente. Tem um indivíduo não autorizado assediando moradores. Em minutos, eles podiam ouvir vozes elevadas no corredor enquanto a segurança do prédio e a equipe de Rafael chegavam para escoltar a repórter para fora, mas o estrago estava feito. O santuário de Camila havia sido violado. Isso é só o começo, Rafael disse baixinho, observando Camila andar de um lado para o outro na pequena sala com Beatriz. Assim que a matéria estourar, vai piorar. Muito pior. Então o que você sugere? A voz de Camila estava afiada de estresse. Porque eu não posso faltar ao trabalho, e não posso pagar uma babá, e certamente não posso pagar para relocar minha vida inteira porque você é famoso. Você não precisa pagar nada. Deixe-me. Não. Ela se virou para encará-lo, Beatriz protetoramente contra o peito. Eu não vou ser sua mulher sustentada, Rafael. Eu não vou depender de você para tudo. Isso não é quem eu sou mais. Não é isso que estou pedindo, é? Você quer pagar por segurança, por uma casa segura, por o que for preciso para fazer esse problema desaparecer. Mas o que acontece na próxima crise? E na seguinte? Eu simplesmente continuo me escondendo atrás do seu dinheiro e da sua influência enquanto minha filha cresce achando que isso é normal? Rafael passou as mãos pelo cabelo, sentindo o peso de escolhas impossíveis. O que você quer que eu faça, Camila? Eu não posso mudar quem eu sou. Não posso fazer as câmeras desaparecerem, ou voltar no tempo para quando eu era um ninguém. Talvez esse seja o problema.
A voz dela estava tão baixa que ele quase não a ouviu. Talvez você não consiga ter os dois. Talvez você não consiga ser Rafael Andrade, o bilionário, e Rafael, o pai, e esperar que esses mundos não colidam. As palavras pairaram entre eles como uma sentença de morte. Rafael sentiu algo vital se despedaçando dentro dele ao perceber o que ela realmente estava dizendo. Você está me pedindo para escolher. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas, mas sua voz permaneceu firme. Estou pedindo que você pense no que é melhor para Beatriz. Realmente pense nisso. Porque um pai que traz caos e perigo para a vida dela não é melhor que nenhum pai. Beatriz escolheu esse momento para estender a mão em direção a Rafael, balbuciando o papo com confiança perfeita e amor. O som foi como uma facada em ambos os corações. Rafael olhou para a filha, realmente olhou para ela, e se viu refletido em seus olhos. Mas também viu a exaustão no rosto de Camila. O medo que havia substituído a esperança que ele vira apenas uma hora antes. Eu preciso de um pouco de ar, ele disse asperamente, pegando o casaco da cadeira onde o havia deixado. Eu preciso pensar, Camila. Mas ele já estava na porta, pausando apenas para olhar de volta para as duas pessoas que significavam mais para ele do que todo o seu império. Eu amo vocês duas, ele disse simplesmente. Isso é a única coisa que tenho certeza agora. E então ele se foi, deixando Camila parada em seu pequeno apartamento com a filha nos braços e o peso esmagador de uma decisão impossível se assentando sobre todos eles. Lá fora, o granizo continuava caindo, e em algum lugar da cidade, as impressoras já estavam rodando com a história que mudaria tudo. A notícia estourou à meia-noite. Rafael estava sentado em seu escritório na cobertura, a cidade se estendendo infinitamente abaixo pelas janelas do piso ao teto enquanto seu celular vibrava com notificações a cada poucos segundos. A manchete piscava na tela do laptop em letras garrafais, o bebê secreto do bilionário, da família escondida de Rafael Andrade revelada. As fotos eram piores do que ele imaginara. Alguém com uma lente de longo alcance havia capturado momentos íntimos da véspera de Natal. O rosto de Camila suave de surpresa ao reconhecê-lo. Beatriz esticando a mão para o ursinho. E, mais danosa de todas, uma foto dele segurando a filha com uma expressão de puro amor e admiração. A matéria que a acompanhava era uma mistura de fatos e especulação que revirava seu estômago. Cavaram detalhes sobre a vida de Camila, seu emprego, sua faculdade, até o endereço dos pais dela em Minas Gerais. Mas foi o parágrafo final que congelou seu sangue. Fontes próximas à situação sugerem que Andrade tem sustentado secretamente Ribeiro e a criança há meses, levando à especulação sobre a natureza do relacionamento e se isso é simplesmente mais um caso de um homem rico comprando o silêncio de uma ex-amante. O celular tocou e o nome de Marcos Ferreira apareceu na tela. Seu advogado soava exausto. A matéria viralizou, Marcos relatou sem preâmbulos. Está entre os assuntos mais comentados em 3 redes sociais, sendo replicada por veículos importantes de notícias. O escritório da Rebeca recebeu 47 pedidos de entrevista nas últimas 2 horas. E a Camila tem fotógrafos acampados do lado de fora do prédio dela desde as 4 da manhã. A administração do prédio chamou a polícia 2 vezes, mas eles estão em propriedade pública. Legalmente, não tem muito o que fazer. Rafael fechou os olhos, imaginando Camila presa em seu pequeno apartamento com Beatriz, com medo até de olhar pelas janelas. E as informações falsas na matéria? A gente pode exigir uma retratação pela alegação de sustento financeiro, mas o estrago está feito. As redes sociais já decidiram que ela é ou uma golpista ou uma vítima, dependendo de qual seção de comentários você lê. Deus. Rafael se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade onde, em algum lugar lá embaixo, a mulher que ele amava estava pagando o preço por seus erros passados. Eu preciso vê-la. Rafael, exatamente isso é o que você não deveria fazer agora. Eu não me importo com repercussão. Eu me importo com a Camila e a Beatriz. Então pensa no que é melhor para elas, Marcos disse com firmeza. Ir até o apartamento dela agora só vai trazer mais câmeras, mais atenção. Dá alguns dias para a frenesia inicial diminuir. Mas Rafael já estava pegando as chaves.
Algumas coisas são mais importantes do que boa publicidade. Uma hora depois, ele estava do lado de fora do prédio de Camila, e Marcos estava certo. A presença da mídia era esmagadora. Pelo menos uma dúzia de fotógrafos e repórteres agrupados na calçada, seus equipamentos criando uma pequena floresta de lentes e microfones. Assim que o avistaram, o frenesi começou. Senhor Andrade, pode comentar sobre seu relacionamento com Camila Ribeiro? A criança é mesmo sua? Há quanto tempo você a sustenta financeiramente? Rafael atravessou a multidão sem uma palavra, sua equipe de segurança criando uma bolha protetora ao redor dele. No saguão, podia ver o síndico do prédio torcendo as mãos nervosamente. Senhor Andrade, sinto muito por essa situação. Nunca tivemos nada assim acontecendo por aqui. A senhora Ribeiro está no apartamento dela? Ela não saiu desde ontem. Eu me sinto péssimo. Alguns desses repórteres têm tentado subornar moradores por informações sobre ela e o bebê. A viagem de elevador até o terceiro andar pareceu interminável. Quando finalmente chegou à porta de Camila, ele bateu gentilmente. Camila, sou eu. O silêncio se estendeu por longos momentos, e ele se perguntou se ela se recusaria a deixá-lo entrar. Quando a porta finalmente se abriu, ele mal reconheceu a mulher parada à sua frente. Camila parecia não ter dormido. O cabelo desalinhado, os olhos vermelhos, ainda vestindo as mesmas roupas da noite anterior, mas foi a expressão em seu rosto que partiu seu coração. Uma mistura de exaustão, raiva, e algo que parecia perigosamente próximo da derrota. Você não deveria estar aqui, ela disse, sem se afastar para deixá-lo entrar. Eu sei, mas eu tinha que ver se vocês estavam bem. Bem. A risada dela foi afiada, quebradiça. Eu tive repórteres ligando para o meu trabalho, meus pais, minha ex-colega de faculdade. Alguém postou meu endereço nas redes sociais com especulação sobre quanto dinheiro você está me dando. E eu não posso sair do meu apartamento porque tem câmeras esperando para tirar fotos da minha filha. A mandíbula de Rafael se travou. Eu vou consertar isso. Como? Você não pode desinventar a internet, Rafael. Você não pode reverter aquelas fotos ou fazer as pessoas pararem de se importar com sua vida pessoal. Ela se afastou, finalmente, deixando-o entrar no apartamento. Isso é o que eu temia. É exatamente por isso que eu sabia que não podíamos dar certo. Lá dentro, Beatriz cochilava no cercadinho, feliz e ignorante do caos ao redor de seu pequeno mundo. Rafael olhou para a filha e sentiu algo se deslocar dentro dele. Uma clareza que estivera perdendo na tempestade de gestão de crise e controle de danos. Eu tenho pensado a noite toda, ele disse baixinho, sobre o que você disse. Sobre se eu consigo ter os dois mundos. Camila cruzou os braços ao redor de si mesma, um gesto que ele reconheceu como autoproteção. E você está certa. Eu não posso ser o pai que a Beatriz merece e continuar vivendo do jeito que estou vivendo. Alguma coisa tem que mudar. O que você está dizendo? Rafael respirou fundo, o peso de suas decisões se assentando sobre ele como um manto. Estou dizendo que eu escolho vocês, as duas. O que for preciso, Camila, eu falo sério. Ele se aproximou, a voz ganhando força a cada palavra. Eu vou me afastar da empresa, vender minhas ações, renunciar do conselho. Vou encontrar um jeito de viver com discrição, em privado, porque você está certa. A Beatriz não merece crescer num aquário. Camila o encarou, os olhos verdes arregalados de choque. Você não pode estar falando sério. Sua empresa é tudo para você. Não, ele disse simplesmente. Era tudo para mim. Antes de eu saber que tinha uma filha, antes de perceber que todo o dinheiro e poder do mundo não significa nada se eu não conseguir proteger as pessoas que amo. Mas seus funcionários, seus investidores, vão ficar bem. A empresa consegue sobreviver sem mim. Mas eu não consigo sobreviver sem você e a Beatriz. Ele estendeu a mão hesitantemente, e quando ela não se afastou, segurou seu rosto suavemente. Eu falei com você uma vez porque achei que prover financeiramente era mais importante do que estar presente emocionalmente.
Eu não vou cometer esse erro de novo. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Você realmente abriria a mão de tudo por nós? Eu abriria a mão de tudo por mais um único dia do que tivemos ontem à noite. Cozinhar, jantar juntos, ver a Beatriz brincar, me sentir uma família. Por um momento, esperança cintilou nos olhos dela. Mas então a realidade voltou de golpe, e ela se afastou do toque dele. É tarde demais, ela sussurrou. Mesmo que você venda a empresa amanhã, você sempre vai ser Rafael Andrade. As câmeras sempre vão nos encontrar. E a Beatriz sempre vai ser a filha do bilionário para o resto do mundo. Então a gente vai lidar com isso juntos. Não. A voz dela estava firme apesar das lágrimas. Eu não vou pedir para você destruir tudo o que construiu. E eu não vou deixar minha filha crescer achando que amor significa sacrifício e se esconder do mundo. Rafael sentiu algo morrer dentro do peito. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez minha terapeuta esteja certa. Talvez algumas feridas sejam profundas demais para curar. Talvez alguns erros não possam ser perdoados, não importa o quanto a gente queira que sejam. Camila, por favor. Eu acho que você deveria ir. Ela cruzou os braços de novo, e dessa vez parecia uma armadura. Antes que as câmeras lá fora percebam que você está aqui e piorem ainda mais isso. Rafael olhou para a filha uma última vez, memorizando seu rosto pacífico enquanto dormia. Quando olhou de volta para Camila, sua voz estava rouca de emoção. Isso não acabou, ele disse baixinho. Eu não me importo quanto tempo leve ou o que eu tenha que fazer. Eu não vou embora de novo. Nem de você, nem dela. Então você vai lutar essa batalha sozinho, ela respondeu. Porque eu terminei. Enquanto descia no elevador para enfrentar as câmeras de novo, Rafael percebeu que reconquistar Camila exigiria mais do que gestos grandiosos ou sacrifícios financeiros. Exigiria provar que ele podia amá-las o suficiente para encontrar um jeito de dar a Beatriz a infância normal que a mãe queria, enquanto ainda era o pai que sua filha merecia. E enquanto as portas do elevador se abriam para revelar o frenesi da mídia esperando, ele começou a formular um plano que ou salvaria sua família ou lhe custaria tudo pelo qual havia trabalhado. A guerra pelo futuro deles estava apenas começando. 2 semanas depois, Camila estava no escritório do chefe, observando Daniel Martins folhear uma pilha de cartas de rescisão que haviam sido enviadas por 3 grandes clientes nas últimas 48 horas. Sinto muito, Camila, ele disse sem erguer os olhos dos papéis. Você sabe o quanto valorizo seu trabalho, mas a atenção da mídia está afetando o escritório inteiro. Os clientes estão desconfortáveis, a produtividade caiu, e francamente, não podemos nos dar ao luxo de perder mais contas. Então você está me demitindo. A voz dela estava firme, profissional, mesmo com seu mundo desmoronando ao redor. Estou te oferecendo um pacote de rescisão generoso e excelentes referências, mas sim, efetivamente, estou te dispensando. Daniel finalmente encontrou os olhos dela, e ela pôde ver arrependimento genuíno ali. Os sócios votaram por unanimidade. Minhas mãos estão atadas. Camila saiu do prédio do escritório em transe, segurando uma caixa de banco contendo os poucos itens pessoais de sua mesa. Os fotógrafos haviam em sua maioria migrado para outras histórias, mas ela ainda avistou 2 pairando do outro lado da rua, câmeras prontas. Estava desempregada havia exatamente 47 minutos quando o celular tocou. Senhorita Ribeiro, aqui é a Fernanda Costa, das Celebridades Hoje. Nós conversamos há algumas semanas. Não tenho interesse. Estou ligando com uma proposta. R$ 50 mil por uma entrevista exclusiva sobre seu relacionamento com Rafael Andrade. 1 hora. O seu lado da história. Camila parou de andar. O valor ecoando em sua cabeça. R$ 50 mil cobririam seu aluguel por 1 ano. Comprariam comida e fraldas e plano de saúde. Dariam tempo para ela encontrar outro emprego sem o pânico de contas iminentes. Eu não vendo minha privacidade, ela disse finalmente. Pensa nisso, Fernanda insistiu. A história já está aí fora. Essa é sua chance de controlar a narrativa, de mostrar ao mundo quem você realmente é, em vez de deixá-los especular.
Depois de encerrar a chamada, Camila sentou-se num banco do Parque Ibirapuera e tentou calcular quanto tempo suas economias durariam. 6 semanas, talvez 8 se fosse cuidadosa. Depois disso, o celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Confere sua conta bancária. Franzindo a testa, ela abriu o aplicativo do banco e quase deixou o telefone cair. Alguém havia depositado R$ 100.000 em sua conta corrente. A nota da transferência dizia simplesmente para o futuro da Beatriz. Fúria subiu em seu peito como uma onda gigante. Sem pensar, ela discou o número de Rafael. Seu arrogante, manipulador. Camila. A voz dele estava cautelosa. Imagino que você viu o depósito. Como você ousa? Ela estava praticamente gritando, chamando a atenção de outros visitantes do parque. Eu te disse que não seria sua mulher sustentada. Eu te disse. Você me disse que não me pediria para te sustentar. Você nunca disse que eu não poderia escolher ajudar minha filha. Não ousa fazer isso ser sobre a Beatriz. Não, a resposta simples desinflou um pouco a raiva dela. O quê? Se é realmente sobre independência e não orgulho, devolve a transferência. Mas antes de fazer isso, pensa no que esse dinheiro pode significar para Beatriz. Pré-escola, fundo de faculdade, plano de saúde que realmente cubra especialistas pediátricos. Camila fechou os olhos, odiando-o por estar certo. Você não está jogando limpo. Eu estou jogando pela única coisa que importa. A voz dele suavizou. Como você está aguentando? Apesar de si mesma, ela sentiu lágrimas ameaçando. Eu perdi meu emprego hoje. Sinto muito. E ele soava genuinamente arrependido, não triunfante. Isso é culpa minha. Sim, é. Ela enxugou os olhos com as costas da mão. Tudo o que está acontecendo com a gente é culpa sua. Eu sei, e eu vou consertar. Você não pode consertar isso, Rafael. Você pode jogar dinheiro nisso, mas não pode consertar. Observa. Antes que ela pudesse perguntar o que ele quis dizer, ele já havia desligado, deixando-a sozinha com 100.000 perguntas e uma conta bancária que resolveria todos os seus problemas imediatos se ela conseguisse engolir o orgulho suficiente para usá-la. Naquela noite, enquanto alimentava Beatriz na pequena cozinha, o celular de Camila tocou de novo. Dessa vez, era sua mãe. Filha, acabei de ver a notícia. Que notícia? O estômago de Camila afundou. Mãe, por favor, me diz que você não falou com nenhum repórter. Não, meu bem. Estou ligando sobre a outra notícia. Sobre o Rafael. O que tem o Rafael? Passa no canal 7. Ele está dando algum tipo de coletiva de imprensa. Com pavor crescente, Camila ligou a pequena televisão e encontrou o noticiário local. Lá estava Rafael, atrás de um púlpito no que parecia uma sala de conferência, encarando uma sala cheia de repórteres. Parecia cansado, mas determinado. E quando falou, sua voz estava clara e firme. Convoquei esta coletiva para tratar da recente especulação da mídia sobre minha vida pessoal, ele começou. Há 3 semanas, descobri que tenho uma filha com uma mulher que amei e perdi devido às minhas próprias falhas. Quero deixar claro várias coisas. Camila afundou-se no sofá, Beatriz no colo, hipnotizada pelo que via. Primeiro, Camila Ribeiro nunca me pediu dinheiro, sustento, ou qualquer outra coisa. Ela criou nossa filha sozinha por mais de 1 ano porque eu não fui homem o suficiente para ficar e lutar pelo nosso relacionamento quando os tempos ficaram difíceis. A especulação de que ela de alguma forma se aproveitou de mim não é apenas falsa, é insultante para uma das mulheres mais fortes e mais íntegras que já conheci. A câmera cortou para os repórteres, que rabiscavam furiosamente. Segundo, com efeito imediato, estou renunciando ao cargo de CEO da Andrade Digital e vendendo minha participação majoritária na empresa. Vou fazer a transição para um papel de consultoria que me permitirá trabalhar remotamente e manter minha privacidade. Gritos de espanto ecoaram da sala de imprensa, e Camila sentiu sua própria respiração ficar presa.
Mas a coisa mais importante que quero dizer, Rafael continuou, olhando diretamente para a câmera como se pudesse vê-la através dela, é isto, e para Camila, por ter ido embora quando ela mais precisou de mim. Para minha filha, sinto muito por ter perdido os primeiros 15 meses de vida dela. E sinto muito as duas por trazer esse caos para o mundo delas. Ele fez uma pausa e, quando continuou, sua voz estava rouca de emoção. Eu não espero perdão. Eu não espero uma segunda chance. Mas quero que o mundo saiba que Camila Ribeiro não é um escândalo, ou uma história, ou fonte de especulação. Ela é uma mulher brilhante e independente que merece criar nossa filha em paz. E se alguém tiver algum problema com isso, que resolva comigo, não com ela. A coletiva continuou com perguntas sobre a transição da empresa e implicações financeiras, mas Camila mal ouvia. O celular vibrava constantemente, mensagens de amigos, ligações de números que ela não reconhecia, notificações das redes sociais. Mas foi uma mensagem de Daniel Martins que a fez sorrir pela primeira vez em semanas, em via coletiva. Os sócios querem discutir sua volta. Me liga. Enquanto colocava a Beatriz para dormir naquela noite, sua filha balbuciava contente, aparentemente não afetada pela reviravolta em seu pequeno mundo. Mas quando Camila olhou para ela, viu os olhos de Rafael a encarando de volta, curiosos, inteligentes, confiantes. O que você acha, bebê? Ela sussurrou. O papai está tentando ser o homem que a gente precisa, ou isso é só mais um gesto grandioso que não vai durar? Beatriz respondeu agarrando seu dedo e apertando forte, como se dissesse que às vezes o amor valia o risco de ser magoada de novo. Mas assim que Camila estava começando a pensar que talvez elas pudessem encontrar um caminho adiante juntas, seu celular tocou com uma ligação que mudaria tudo. Senhorita Ribeiro, aqui é a doutora Elisa Carvalho, do Hospital Infantil Sabará. Estou ligando sobre os exames de sangue recentes da Beatriz. O sangue de Camila virou gelo. Há algo errado? Gostaríamos que você a trouxesse amanhã de manhã para alguns exames adicionais. Há algumas irregularidades que queremos investigar. Enquanto as palavras da médica a atravessavam, Camila percebeu que todas as brigas sobre dinheiro e privacidade e segundas chances estavam prestes a se tornar secundárias diante da única coisa que realmente importava, a saúde de sua filha. A ala pediátrica do Hospital Infantil Sabará cheirava a desinfetante e medo mal contido. Camila estava sentada na sala de espera, Beatriz dormindo inquieta em seus braços, tentando não pensar em todas as possibilidades terríveis que poderiam explicar por que estavam ali. A doutora Carvalho havia sido vaga ao telefone, algo sobre a contagem de glóbulos brancos de Beatriz estar anormal, a necessidade de exames mais abrangentes, mas o jeito que ela havia marcado a consulta para a primeira hora da manhã seguinte, a urgência em sua voz apesar da calma profissional, havia mandado Camila numa espiral de ansiedade que a manteve acordada a noite toda. Ela quase ligara para Rafael uma dúzia de vezes, mas se conteve toda vez. Essa não era a crise dele para compartilhar. Ele havia feito seus gestos grandiosos e declarações públicas. Mas quando se tratava da vida real, de consultas médicas e salas de espera, e do tipo de medo que faz as mãos tremerem, ela ainda estava sozinha. Beatriz se mexeu em seus braços, choramingando baixinho, e Camila automaticamente começou o movimento suave de embalar que se tornará segunda natureza ao longo dos últimos 15 meses. Bebê. Mamãe está aqui. Camila. Ela ergueu os olhos para encontrar Rafael parado na porta da sala de espera, ainda vestindo um terno de uma reunião matinal. O cabelo estava levemente bagunçado, como se tivesse passado a mão nele repetidamente, e o rosto estava pálido de preocupação. Como você? O Daniel Martins me ligou. Ele disse que você tinha pedido licença de emergência para uma consulta médica com a Beatriz. A voz de Rafael estava cautelosa, controlada, mas ela podia ouvir o pânico por baixo. Eu vim assim que pude. Você não precisava vir. Sim, eu precisava. Ele se sentou ao lado dela, tomando cuidado para não acordar Beatriz. Ela é minha filha também. E seja lá o que for isso, a gente enfrenta junto. Antes que Camila pudesse responder, uma mulher de jaleco branco se aproximou.
A doutora Carvalho era mais jovem do que Camila esperava, com olhos gentis atrás de óculos de armação fina, e o tipo de competência gentil que provavelmente ajudava pais aterrorizados a passarem pelos piores momentos de suas vidas. Senhorita Ribeiro, eu sou a doutora Carvalho. E você deve ser o Sr. Andrade, ela disse, estendendo a mão para Rafael. Obrigada aos dois por virem tão rápido. O que há de errado com nossa filha? A voz de Rafael estava firme, mas Camila podia sentir a tensão irradiando dele. Vamos nos sentar, a doutora Carvalho disse, gesticulando para um canto mais tranquilo da sala de espera. Os exames de sangue de rotina da Beatriz mostraram algumas irregularidades que queremos investigar mais a fundo. A contagem de glóbulos brancos dela está elevada, e há alguns outros marcadores que nos preocupam. Camila sentiu o mundo se inclinar levemente. O que isso significa? Pode significar várias coisas. Uma infecção que o corpo dela está combatendo, uma resposta autoimune, ouça a doutora Carvalho fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Precisamos descartar algumas possibilidades mais sérias. Como o quê? A voz de Rafael estava afiada agora, o empresário nele exigindo informação clara. Leucemia é uma possibilidade que precisamos examinar. A palavra atingiu Camila como um golpe físico. Ela se ouviu fazer um pequeno som ferido, e de repente a mão de Rafael estava cobrindo a dela, quente, firme e real. Mas é apenas uma possibilidade, a doutora Carvalho continuou rapidamente. Crianças da idade da Beatriz podem ter contagens elevadas de glóbulos brancos por uma variedade de razões. Vamos fazer um painel de sangue mais abrangente hoje, e dependendo desses resultados, talvez precisemos discutir uma biópsia de medula óssea. Uma biópsia de medula óssea? A voz de Camila era mal um sussurro. Num bebê de 18 meses? Se chegar a isso, vamos garantir que ela fique o mais confortável possível. Mas não vamos nos adiantar. Primeiro, fazemos os exames de sangue e vemos com o que estamos lidando. A hora seguinte passou num borrão de procedimentos e papelada. Beatriz chorou quando tiraram seu sangue, esticando os braços para ambos os pais com o tipo de confiança desesperada que partiu seus corações. Rafael segurou as mãozinhas dela enquanto Camila sussurrava bobagens tranquilizadoras em seu ouvido. E por aqueles minutos terríveis, toda a raiva e mágoa entre eles desapareceu, deixando apenas o terror compartilhado de pais que poderiam perder seu filho. Depois, sentaram-se em outra sala de espera enquanto o laboratório apressava as amostras de Beatriz. Sua filha finalmente havia adormecido, exausta de chorar, e Camila olhava para o rosto pacífico dela, tentando memorizar cada detalhe. Ela vai ficar bem, Rafael disse baixinho. Você não sabe disso. Não, ele admitiu. Não sei. Mas sei que ela é forte, como a mãe dela, e sei que não vamos enfrentar isso sozinhos. Camila olhou para ele através de lágrimas que vinha segurando a manhã toda. Estou com medo, Rafael. Eu também. Ele se aproximou, e quando ela não se afastou, envolveu o braço ao redor dos ombros dela. Estou aterrorizado. Mas seja lá o que for isso, seja lá o que acontecer, a gente vai passar por isso junto. Eu não posso perdê-la. As palavras saíram quebradas, desesperadas. Eu não posso. Você não vai. Nós não vamos. A voz dele estava feroz com uma convicção que ele não sentia completamente. Eu não vou deixar nada acontecer com ela. Ficaram sentados em silêncio por um tempo, observando Beatriz dormir e tentando não pensar em todas as formas que seu mundo poderia mudar nas próximas horas. Eventualmente, Rafael falou de novo. Eu tenho pensado sobre o que você disse, sobre o tipo de pai que eu quero ser. Rafael, a gente não precisa. Sim, precisamos. Ele se virou para encará-la completamente. Porque sentado aqui, vendo você passar por isso, eu percebi que nada mais importa. Nem a empresa, nem o dinheiro, nem mesmo meu orgulho. Tudo o que importa é estar aqui por vocês duas, de qualquer jeito que vocês me deixarem. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu quis dizer o que falei na coletiva. Estou me afastando de tudo que não envolve ser pai da Beatriz, e se você deixar, seu parceiro nisso, seja lá o que for isso.
Camila estudou o rosto dele, procurando sinais do homem que havia ido embora 3 anos atrás quando as coisas ficaram difíceis. Mas tudo o que ela via era honestidade crua e um medo que combinava com o dela. Parceiros, ela repetiu suavemente. Em tudo o que importa. Ele hesitou, depois continuou. Eu sei que tenho que reconquistar sua confiança. Sei que gestos grandiosos e desculpas públicas não são suficientes para desfazer o estrago que causei, mas se você me der a chance, vou provar que posso ser o homem que vocês duas precisam que eu seja. Antes que ela pudesse responder, a doutora Carvalho reapareceu na porta. Dessa vez, sua expressão estava indecifrável, e ambos os pais sentiram o coração parar. Temos os resultados, ela disse simplesmente. Eles a seguiram até uma pequena sala de consulta, Rafael carregando Beatriz, que havia acordado manhosa e grudenta. A doutora Carvalho sentou-se à frente deles com uma pasta nas mãos, e o silêncio se estendeu pelo que pareceu uma eternidade. A boa notícia, ela começou, é que podemos descartar leucemia. Os exames de sangue da Beatriz não mostram os marcadores que esperaríamos ver com esse diagnóstico. O alívio inundou Camila com tanta força que ela quase desabou. Ao lado dela, sentiu o corpo de Rafael relaxar com a mesma gratidão avassaladora. No entanto, a doutora Carvalho continuou, ela tem uma infecção significativa que o corpo dela vem combatendo. É bacteriana, provavelmente algo que pegou na creche ou num parquinho, mas já dura mais do que gostaríamos. É sério? Rafael perguntou. É tratável com antibióticos, mas vai exigir monitoramento cuidadoso. O sistema imunológico dela está um pouco comprometido agora, então precisamos ser agressivos com o tratamento e observá-la de perto pelas próximas semanas. O que isso significa na prática? A voz de Camila estava mais firme agora, o terror imediato tendo passado. Medicação diária, consultas semanais, e mantê-la longe de grupos grandes de crianças até a infecção passar. Nada de creche por pelo menos um mês. O coração de Camila afundou ao perceber o que aquilo significava. Nada de creche significava nenhum trabalho, o que significava nenhuma renda, o que significava. A gente vai dar um jeito, Rafael disse baixinho, lendo os pensamentos dela. Seja lá o que precisarmos fazer, a gente vai dar um jeito. Enquanto saíam do hospital 1 hora depois, armados de receitas e consultas de retorno, Beatriz balbuciando alegremente no assento do carro como se o drama da manhã nunca tivesse acontecido, Camila se viu caminhando ao lado de Rafael em direção ao carro dele. Eu posso te levar para casa, ele ofereceu. E o meu carro? Eu mando alguém buscar depois. Ele abriu a porta do passageiro para ela, depois cuidadosamente instalou a cadeirinha de Beatriz no banco de trás. Agora, eu só quero levar vocês duas para casa em segurança. Casa. A palavra pairou entre eles, carregada de possibilidade e dor. Enquanto Rafael dirigia pelas ruas de São Paulo em direção ao apartamento dela, Camila observava pelo retrovisor, conversando suavemente com Beatriz, fazendo-a rir apesar da provação da manhã. Talvez ela ainda tivesse medo de confiar completamente nele. Talvez ainda houvesse conversas que precisassem ter, feridas que precisassem curar. Mas observando-o com a filha deles, vendo o jeito que ele havia largado tudo para estar ali quando ela mais precisou, Camila percebeu que algo havia mudado. Pela primeira vez em 3 anos, ela não estava enfrentando o futuro sozinha. E talvez, só talvez, isso fosse o suficiente para começar a construir algo novo. 3 semanas depois, Camila estava na cozinha às 6 horas da manhã, medindo o antibiótico líquido de Beatriz com a precisão de uma farmacêutica. A rotina matinal deles havia se tornado uma dança cuidadosa de medicações, checagens de temperatura e monitoramento gentil. Mas a filha deles finalmente mostrava sinais de melhora real. A infecção estava passando. A energia dela estava voltando. E apenas ontem, a doutora Carvalho havia sorrido pela primeira vez desde a consulta inicial, declarando os exames mais recentes de Beatriz muito mais promissores. O que Camila não esperava era o quão naturalmente Rafael havia se entrelaçado em suas vidas diárias durante a recuperação de Beatriz. Ele começara oferecendo-se para ajudar com o cronograma de medicação, depois de alguma forma evoluíra para a pessoa que fazia o café da manhã enquanto ela dava a dose matinal de Beatriz.
Ele assumirá as compras de mercado, alegando que era mais eficiente do que ela fazer recados com uma criança doente. Ele até aprenderá a operar a máquina de lavar temperamental dela, que tinha um ciclo específico que funcionava melhor para a pele sensível de Beatriz. A intimidade doméstica de tudo aquilo deveria parecer estranha, avassaladora, mas em vez disso parecia voltar para uma vida que ela quase esquecera que era possível. O café está pronto, Rafael disse suavemente, aparecendo na porta da cozinha. Ele estava vestido para mais um dia de trabalho remoto, casual, mais arrumado, e se movia pelo pequeno espaço dela com a confiança de alguém que pertencia ali. Obrigada. Ela aceitou a caneca que ele entregou, notando que ele a havia preparado exatamente do jeito que ela gostava. Creme leve, sem açúcar. Você não precisa continuar fazendo isso, sabia? Fazendo o quê? Cuidando de nós. Ela gesticulou pela cozinha, onde ele havia silenciosamente organizado tudo nas últimas semanas, fazendo a vida caótica delas correr de alguma forma mais suave. Eu sei que não é isso que você assinou quando decidiu que queria ser pai. Rafael ficou quieto por um momento, observando Beatriz brincar com o café da manhã, colocando mais iogurte no rosto do que na boca. Quando finalmente falou, sua voz estava pensativa. Você lembra do nosso primeiro Natal juntos? Quando você teve intoxicação alimentar daquele restaurante de frutos do mar? Camila sorriu apesar de si mesma. Você segurou meu cabelo enquanto eu vomitava e depois dormiu no chão do banheiro para garantir que eu estava bem. E você ficava se desculpando por ter estragado o Natal, como se ficar doente fosse de alguma forma culpa sua. Ele encontrou os olhos dela do outro lado da pequena cozinha. Mas eu me lembro de pensar que aquilo era como o amor parecia. Não os gestos grandiosos ou momentos perfeitos, mas aparecer quando alguém precisa de você, mesmo quando é bagunçado e sem glamour. Rafael. Eu me afastei disso uma vez, ele continuou. Me convenci de que amor significava te proteger dos meus fracassos em vez de lutar através deles juntos. Eu não vou cometer esse erro de novo. Beatriz escolheu esse momento para jogar uma colherada de iogurte, que aterrissou bem na camisa de Rafael. Em vez de se irritar, ele riu, um som que havia se tornado mais frequente nas últimas semanas. Boa pontaria, princesa, ele disse, limpando as mãozinhas dela com um lenço umedecido. Definitivamente vamos trabalhar suas boas maneiras à mesa. O uso casual de o agente o mandou algo quente pelo peito de Camila. Nas últimas 3 semanas, ela havia observado Rafael se transformar do bilionário polido que ela vira em capas de revista em algo mais genuíno. Um homem que conseguia trocar fraldas às 3 da manhã sem reclamar. Que sabia qual bichinho de pelúcia acalmava Beatriz durante uma febre, que havia aprendido a fazê-la rir mesmo quando ela se sentia mal. Eu recebi uma ligação da doutora Carvalho ontem, Camila disse, sentando-se na cadeira ao lado dele. A Beatriz está liberada para voltar à creche semana que vem. Algo passou pelo rosto de Rafael. Decepção, talvez, ou perda. Essa é uma ótima notícia. Você deve estar aliviada de voltar ao normal. Normal? Camila testou a palavra, achando-a estranha na língua. Não tenho certeza se lembro como isso parece. Sei como é. Ficaram sentados em silêncio confortável por um momento, observando Beatriz tentar se alimentar sozinha enquanto fazia uma bagunça impressionante. Finalmente, Camila falou de novo. Eu tenho pensado sobre o que você disse na coletiva de imprensa, sobre se afastar da empresa. O que tem isso? Foi real ou foi só algo que você disse para tirar a mídia de cima da gente? Rafael se virou para encará-la completamente, a expressão séria. Foi real. Eu já transferi minhas ações para o Marcos e o Conselho. Estou mantendo um cargo de consultoria que me permite trabalhar de qualquer lugar, mas as operações do dia a dia não são mais responsabilidade minha. Você não sente falta? O poder, o controle, os dias de 18 horas, as viagens constantes, a pressão de escolher trabalho acima de tudo mais que importa. Ele balançou a cabeça. Eu achei que ia sentir mais falta do que sinto. Mas toda manhã quando acordo e sei que vou ver você e a Beatriz, eu me lembro por que fiz essa escolha. Camila sentiu lágrimas se formarem nos cantos dos olhos.
E se isso não der certo? E se a gente tentar e falhar? Você abriu mão de tudo por uma família que talvez nem... Ei! Ele estendeu a mão pela mesa e segurou a dela. Olha para mim. Quando ela encontrou os olhos dele, estavam firmes, seguros. Eu não abri mão de tudo. Eu escolhi tudo o que importa. Há uma diferença. O polegar dele traçou os nós dos dedos dela, um gesto tão familiar que fez seu peito doer. Além do mais, a gente não está falhando. A gente está aqui, juntos, resolvendo isso um dia de cada vez. A gente está junto? A pergunta saiu menor do que ela pretendia. Quer dizer, realmente junto, porque eu não sei mais o que a gente é, Rafael. A gente não está namorando. A gente não está casado. A gente não está. A gente é paz, ele disse simplesmente. Tudo mais a gente pode descobrir, mas isso se ele gesticulou em direção a Beatriz, que agora cantava sílabas sem sentido para o copo de iogurte. Isso é permanente. Isso é real. E é mais do que eu jamais achei que teria sorte de ter. Camila ficou quieta por um longo momento, processando as palavras dele. Quando finalmente falou, sua voz estava mal acima de um sussurro. Estou com medo de confiar em você de novo. Eu sei. Estou com medo de que isso seja só você brincando de casinha até algo mais interessante aparecer. Eu sei disso também. Então como a gente segue em frente? Rafael ficou quieto por um momento, depois se levantou e foi até onde seu casaco pendurava perto da porta. Do bolso interno, tirou uma pequena caixa de veludo que fez a respiração de Camila travar na garganta. Isso não é o que você está pensando, ele disse rapidamente, voltando para a mesa. Eu não estou pedindo você em casamento. Eu sei que a gente ainda não chegou lá, e sei que você precisa de mais tempo para confiar em mim de novo. Ele abriu a caixa para revelar um anel de prata simples com um pequeno diamante. Bonito, mas discreto. Nada como o anel de noivado ostentoso que ele poderia ter comprado 3 anos atrás. Isso é uma promessa, ele disse. Uma promessa de que eu não vou a lugar nenhum. Que vou aparecer todo dia, de qualquer jeito que você me deixar. Que vou reconquistar sua confiança um café da manhã, uma consulta médica, uma manhã cheia de iogurte de cada vez. Camila fitou o anel, o coração martelando contra as costelas. Rafael, você não precisa dizer sim. Você não precisa dizer nada, mas eu preciso que você saiba que isso se ele gesticulou entre eles, abrangendo a pequena cozinha, o caos doméstico, a filha deles cantando para o café da manhã. Isso é o que eu quero. Não algum dia, não quando tudo estiver perfeito, mas agora mesmo, exatamente tão bagunçado e complicado quanto está. Por um momento, o único som na cozinha era o balbucio feliz de Beatriz. Depois, lentamente, Camila estendeu a mão direita. Não a mão esquerda, ela disse enquanto ele deslizava o anel em seu dedo. Eu não estou pronta para esse tipo de promessa ainda. Mas essa mão ela olhou para a fina aliança prateada, depois de volta para ele. Essa mão está disposta a tentar. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rafael foi como o nascer do sol depois da noite mais longa do ano. Isso é tudo que eu preciso, ele disse. Só a chance de tentar. Mais tarde naquela manhã, enquanto caminhavam pelo mercado municipal com Beatriz no carrinho, um passeio em família que havia se tornado rotina nas últimas semanas, Camila se viu pensando sobre segundas chances e a coragem que era preciso para acreditar nelas. Elas não eram perfeitas. Ainda tinham conversas para ter, feridas para curar, confiança para reconstruir. Mas ao observar Rafael ajudar Beatriz a escolher flores numa barraca de vendedor, o rosto dele suave com o tipo de amor que não tinha nada a ver com obrigação e tudo a ver com escolha, ela pensou que talvez perfeito não fosse o ponto. Talvez o ponto fosse aparecer. Talvez o ponto fosse escolher amor em vez de medo, esperança em vez de autoproteção, parceria em vez de orgulho. Talvez o ponto fosse voltar para casa. Não para um lugar, mas para as pessoas que faziam qualquer lugar parecer um lar. Enquanto voltavam para o apartamento dela,
Beatriz adormeceu no carrinho, exausta da aventura da manhã. Rafael estendeu a mão para a de Camila, e ela o deixou segurá-la, o anel de prata capturando a luz da tarde. Um dia de cada vez, ele perguntou suavemente. Um dia de cada vez, ela concordou. E, pela primeira vez em 3 anos, o futuro parecia algo que valia a pena lutar por. 18 meses depois, o ar de outono em São Paulo carregava o cheiro de café e folhas caídas enquanto Camila empurrava o carrinho de Beatriz pela calçada familiar em direção ao Café Cantinho. Com exatos 3 anos de idade, a filha deles havia se tornado uma criança tagarela e curiosa que insistia em andar parte do caminho sozinha, parando para examinar toda folha ou rachadura interessante da calçada ao longo do trajeto. Papai encontra a gente no café? Beatriz perguntou pela terceira vez, seu vocabulário tendo explodido no último ano em frases completas que nunca deixavam de surpreender ambos os pais. Sim, bebê. O papai vai nos encontrar no café, Camila confirmou, checando o relógio. Estavam atrasadas alguns minutos, mas Rafael esperaria. Ele sempre esperava. Os últimos 18 meses tinham sido uma jornada de pequenas vitórias e escolhas diárias. Houve contratempos, momentos em que velhos medos voltavam a se insinuar. Quando Camila se perguntava se estava sendo ingênua ao acreditar que as pessoas podiam realmente mudar, quando o peso da maternidade solo que ela carregara por tanto tempo a fazia recuar para velhos padrões de autoproteção. Mas houve tantos outros momentos de graça. Rafael aprendendo a fazer tranças no cabelo de Beatriz depois de assistir tutoriais no YouTube. Os 3 construindo fortes de almofada em domingos chuvosos. A percepção gradual de Camila de que o homem que havia ido embora 3 anos atrás não era o mesmo homem que agora sabia exatamente como fazer Beatriz rir quando estava manhosa, ou como conversar com Camila durante seus ataques de ansiedade com a mesma paciência calma que trazia para tudo mais. Eles haviam se mudado juntos 6 meses atrás, não para a cobertura dele, que ele vendera, mas para uma casa modesta no Alto de Pinheiros com um quintal onde Beatriz podia brincar, e um escritório em casa onde ambos podiam trabalhar. Não era nada como a mansão que Rafael poderia ter comprado, mas era deles, de um jeito que parecia real e conquistado. O café surgiu à vista, e através da janela, Camila podia ver Rafael já sentado na mesa habitual do canto. Não a mesma mesa onde ele passará aqueles natais solitários, mas um novo lugar que haviam reivindicado juntos. Um que parecia possibilidade em vez de arrependimento. Lá está o papai. Beatriz guinchou, pressionando o rosto contra o vidro enquanto se aproximavam da porta. Rafael ergueu os olhos ao som da voz dela, e seu rosto se iluminou com o tipo de alegria sem guarda que ainda pegava Camila de surpresa às vezes. Ele se levantou quando entraram, erguendo Beatriz no colo e girando com ela até que dissolvesse em risadas. Olá, minhas lindas, ele disse, beijando o topo da cabeça de Beatriz antes de se inclinar para roçar os lábios na bochecha de Camila. Que ótimo timing! Acabei de pedir chocolate quente. Com marshmallow, Beatriz anunciou. Com marshmallow, Rafael confirmou solenemente. E chantilly extra porque é um dia especial. Camila se acomodou na mesa à frente dele, observando enquanto ele ajudava Beatriz a tirar o casaquinho com o tipo de facilidade praticada que falava de centenas de momentos semelhantes. A aliança prateada simples em sua mão direita capturava a luz da tarde. Ela ainda a usava ali, um lembrete da promessa que continuavam mantendo. Dia após dia. Então, Rafael disse quando Beatriz já estava acomodada com os livrinhos de colorir. Eu tenho novidades. Boas ou mais notícias. Depende de como você se sente sobre mudanças. O sorriso dele estava misterioso, tingido de empolgação. O documentário sobre responsabilidade corporativa no qual estou consultando, eles querem me oferecer uma posição permanente como produtor executivo. Camila ergueu as sobrancelhas. Isso parece boa notícia. Por que a introdução dramática? Porque significaria viajar às vezes. Nada como minha antiga agenda. Talvez uma vez por mês, nunca mais de uma semana. Mas significaria ficar longe de você e da Beatriz ocasionalmente. Camila considerou aquilo, surpresa ao descobrir que a perspectiva não a encheu de pânico como poderia ter feito um ano atrás. O que você quer fazer? Eu quero aceitar.
O trabalho é significativo. Paga bem. E é o tipo de desafio que me deixa animado para acordar de manhã. Mas só se você estiver bem com isso. Só se a gente conseguir fazer funcionar para nossa família. Nossa família. A frase ainda mandava calor pelo peito dela. Mesmo depois de todo esse tempo, eu acho que a gente consegue fazer funcionar, ela disse. A Beatriz e eu somos boas em cuidar de nós mesmas quando precisamos. Eu sei que vocês são. Essa é uma das coisas que eu mais amo em você. Você nunca precisou que eu te resgatasse. Você só precisava que eu aparecesse e estivesse presente para a vida que estávamos construindo juntos. Antes que Camila pudesse responder, Beatriz ergueu os olhos do desenho. Papai, quando você for trabalhar longe, você volta. A expressão de Rafael ficou séria enquanto encontrava o olhar sincero da filha. Sempre, princesa. Eu sempre vou voltar para você e a mamãe. Isso é uma promessa. Promessa de Mindinho. Promessa de Mindinho. Ele estendeu o dedo mindinho e Beatriz enrolou o dela ao redor com a gravidade de alguém selando o contrato mais importante do mundo. Enquanto ficavam sentados no calor confortável do café, compartilhando chocolate quente e observando Beatriz colorir fora das linhas com determinação concentrada, Camila se viu pensando nos círculos estranhos que a vida podia desenhar. 3 anos atrás, aquele lugar representará tudo o que ela havia perdido. 2 anos atrás, havia sido onde a esperança ia morrer silenciosamente sobre café frio. Agora, era onde vinham celebrar pequenas vitórias, tomar decisões em família, manter as tradições que os ancoravam em algo maior do que apenas o caos diário de se amarem. 1 centavo pelos seus pensamentos? Rafael perguntou, seguindo o olhar dela pelo espaço familiar. Só pensando em como tudo é diferente do que eu planejei. Melhor ou pior? Camila olhou para ele. Realmente olhou. As linhas finas ao redor dos olhos dele que falavam mais de risadas do que de estresse nos últimos tempos. O jeito que ele automaticamente cortava o muffin de Beatriz nos pedacinhos exatos que ela preferia. O anel de prata em sua própria mão direita, combinando com o dela. Um símbolo de promessas cumpridas e confiança reconstruída, um dia de cada vez. Diferente, ela disse finalmente. Mas melhor. Muito melhor. Mais tarde naquela noite, depois que Beatriz adormeceu em seu próprio quarto na casa que dividiam, Camila e Rafael sentaram-se na varanda dos fundos, enrolados em cobertores contra o frio de outubro. A casa estava silenciosa, exceto pelo som distante do trânsito e o zumbido suave da babá eletrônica. Eu amo nossa vida, Rafael disse de repente, quebrando o silêncio confortável. Até as ligações de despertador às 6 da manhã, até as birras sobre o copo de cor errada, especialmente essas. Ele a puxou para mais perto, e ela se acomodou contra o lado dele com o tipo de facilidade que vinha de milhares de noites como aquela. Até as consultas de pediatra e os chiliques no supermercado e todo o caos lindamente comum que vem de ser o pai de alguém e o... Camila deixou a pergunta pairar entre eles. Algum dia, Rafael disse suavemente, entendendo que ela não estava totalmente pronta para perguntar. Quando você estiver pronta, quando a gente tiver certeza de que as promessas que estamos fazendo são do tipo para sempre. Ela girou o anel de prata ao redor do dedo, pensando em para sempre. Uma vez, a palavra aterrorizara. Risco demais, muitas formas de as pessoas irem embora. Mas sentada ali, na vida que haviam construído juntos, promessa por promessa, dia após dia, para sempre parecia menos um salto de fé e mais a conclusão natural de uma história que sempre estivera se dirigindo para casa. Eu acho, ela disse cuidadosamente, que eu posso estar ficando pronta. Os braços de Rafael se apertaram ao redor dela, e ela pôde sentir o sorriso dele contra seu cabelo. Sim. Sim. Não amanhã, não semana que vem, mas algum dia em breve, talvez. Ficaram sentados na escuridão que se acumulava, segurando um ao outro e a vida que haviam lutado para construir, enquanto dentro de casa, a filha deles dormia em segurança, sonhando quaisquer sonhos que crianças têm quando estão cercadas de amor. Algumas histórias de amor começam com paixão e terminam em coração partido. Outras começam com amizade e crescem em algo mais profundo. Mas as melhores, as que duram,
começam com duas pessoas se escolhendo de novo, através de toda a bagunça, complicação e beleza comum de construir uma vida juntos. Essa era esse tipo de história de amor. E enquanto o céu de São Paulo escurecia acima deles e a cidade se acomodava na noite ao redor, Camila Ribeiro, prestes a se tornar Camila Andrade, e Rafael Andrade se agarravam firmemente à promessa de que o melhor ainda estava por vir. Às vezes, as maiores histórias de amor são encontradas nos momentos mais simples. Um café na véspera de Natal, a risada de uma criança, a escolha de tentar de novo quando tudo parece perdido. Amor nem sempre é sobre gestos grandiosos ou timing perfeito. Às vezes, é sobre aparecer dia após dia pelas pessoas que fazem de qualquer lugar um lar. O que você teria feito se fosse a Camila? Você teria sido corajosa o suficiente para dar ao amor uma segunda chance quando o primeiro terminou em coração partido? Sua participação significa muito para o canal. Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Obrigado por assistir. Se você gostou da história, por favor, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário abaixo nos contando o que achou. Seu feedback e apoio significam muito para nós. Fique ligado para mais histórias emocionantes.